Fábio, ele vai se apresentar melhor aí, com as devidas apresentações. É um grande amigo de longa data. E estamos juntos. Fica na benção aqui, mano. Graça e paz, queridos, queridas, boa noite. Tudo bem? Quando o Otávio Camacho, o que eu te chamo? Porque é Otávio também, não é? Né? Eu fiquei sabendo do Camacho no Eagles, porque para mim sempre era o Tavinho da CCJ. É interessante como Deus faz as coisas, né? A gente tem uma relação ministerial desde a Abílio Soares. Tem alguém aqui que era da Abílio Soares, da CCJ da Abílio Soares? E a gente fez alguns eventos com o apóstolo Géser, toda aquela rede apostólica, e foi crescendo essa relação, né, com o falecido apóstolo, com o meu falecido apóstolo também, as igrejas, as comunidades também. Fizemos vários eventos aqui no outro prédio, quando era ali na Rua da Feira, de sábado, né? E olha que interessante, desde a época da Abílio Soares, eu falava assim, cara, como que deve ser pregar no púlpito dessa igreja? E aí os anos foram se passando, através dos eventos que a gente fazia do imersão, da missão Shekinah, a gente começou a ministrar louvor na época aqui nesse antigo prédio. Eu falei, poxa, já tive a experiência de... E hoje poder estar aqui é um cumprimento de algo de Deus. Por quê? Porque eu, particularmente, como alguém que vê de fora a CCJ, o movimento de Deus, vocês carregam algo muito peculiar, né? A excelência, a unção que essa comunidade carrega, desde a época de lá, a força empreendedora, pessoas de negócio. Então, e eu falava, como que deve ser? E a gente sempre tem essa relação ministerial, mas nunca surgiu a oportunidade. E hoje eu estou aqui para falar com vocês. Estou pisando no púlpito da CCJ como preletor e estou levando a unção que essa casa carrega, porque eu sei que vai fazer diferença na minha vida. Essa unção de nobreza, de ver as coisas da forma macro, como o apóstolo via, essa unção expansiva, é tudo e muito mais que essa igreja local carrega. Então, eu não estou só sendo canal de bênção, eu estou recebendo dessa noite também. Então, muito obrigado pelo convite, Távio, muito obrigado por me receber aqui. Bom, meu nome é Fábio, como ele já disse, tenho 49 anos, sou casado há 23 anos, temos 2 filhos, eu e a Karen, Daniel, nosso primogênito de 15 anos, e Ana Beatriz, de 12 anos. Hoje eu resido na região de Jaguariúna, interior de São Paulo. Quantos conhecem Jaguariúna? Já passaram, indo para Poços de Caldas, indo para Olambra. Nunca imaginei sair de São Paulo. Né? A comunidade, a Igreja Apostólica Novidade de Vida, que foi fundada na minha casa, na pastor do apóstolo Paulo Tércio, da profetisa Marta, o falecido apóstolo já. E em 2012 me foi feito o desafio de mudar para Campinas, para tocarmos uma igreja que tinha se despedaçado por divisão e tudo mais. E eu aceitei o desafio, mudei para lá. Sou pastor desde os meus 19, 20 anos. Então, de ministério pastoral, 49, estamos falando de 29 anos no ministério pastoral. Quando fui chamado, abandonei minha vida profissional e fui me dedicar ao ministério, ao sacerdócio tempo integral. Na época nós tínhamos uma igreja de 9 pessoas. Era eu e o apóstolo tempo integral para cuidar de 9 pessoas. E ali foi minha escola, a igreja cresceu, alcançou outros lugares, enfim. E aí eu mudei para Campinas em 2012. Em 2015 eu mudei para Jaguariúna por uma questão de logística dos meus filhos. Olha como Deus realiza sonhos. Eu morava a minha infância inteira... Quantos conhecem Adolfo Pinheiro? Santo Amaro, Adolfo Pinheiros. Conhece Adolfo Pinheiros ali na região... A hora que
A Avenida Santo Amaro, ela continua na parte de baixo, a Adolfo Pinheiro na parte de cima, e na parte de cima tem a Vereador José Diniz e o comecinho dela. Aí afunila e é só Adolfo Pinheiro. Morei minha vida inteira ali. E eu estudava no Lineu Prestes, um colégio municipal, indo para o Largo 13. E eu passava na Santo Amaro, meu pai me levava para a escola, eu passava, a vida inteira passava na Santo Amaro, para a gente cortar caminho e pegar já o portão de entrada da escola. E nós passávamos pela unidade do Colégio Objetivo de Santo Amaro. Eu ficava pensando, cara, como que deve ser estudar numa escola dessa, né? Eu via aquele movimento, aquela coisa toda e tal. Os anos se passaram, nunca consegui estudar no Objetivo. Quando eu mudei para Campinas, um casal de membros da igreja falou assim, pastor, você está vindo para cá, eu não sei se você sabe disso, mas eu e minha esposa, nós somos diretores de uma unidade do Colégio Objetivo, só que fica em Jaguariúna. Os seus filhos têm estudo garantido até a faculdade, só pagando material didático. Eu falei, sério? Na época o Daniel tinha 6 anos, já estava no infantil, a Ana Beatriz era bebezinha ainda, e começamos essa caminhada. Quando introduziu a Ana Bia no infantil e o Daniel já estava no 4º ano do fundamental, a gente começou a ver a necessidade, porque os amiguinhos, tudo lá, aniversário e tal, aí decidimos mudar para Jaguariúna. E aí caiu a minha ficha. Veio cair agora, 3 anos atrás. Ele falou assim, filho, eu realizo sonhos independente do tempo. Você alimentou o desejo de estudar numa instituição particular. Você não conseguiu, mas eu presenteei os seus filhos com isso. E literalmente, o Daniel agora está no 1º ano do ensino médio, a Ana Beatriz está no 8º, no 7º, e a gente, graças a Deus, não se preocupa. E quem sabe, quem faz ideia quanto custa a vida de uma criança no colégio Objetivo, você vai entender que eu estou falando que é uma bênção muito grande. E a gente está lá. Eu hoje, ministerialmente falando, pastoreio um grupo de 10 pessoas. E aí, em 2015, eu comecei a ter que refazer minha vida, no sentido de deixar somente de estar integralmente no ministério e buscar uma colocação no mercado, na área de empreendedorismo, porque os filhos cresceram, o cenário ministerial mudou, e hoje eu tenho uma empresa, não é a minha fonte principal, mas tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento focado em vendas. Hoje eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando no segmento de plano de saúde, sou corretor e consultor, especialista em plano de saúde, e trabalho comercialmente também na área de energia solar. E quando a gente estava conversando sobre a noite de hoje, e eu também tive o privilégio ano passado de escrever um livro, ia trazê-lo para deixar aqui com vocês, mas infelizmente a logística não me permitiu. Eu escrevi um livro em coautoria com alguns profissionais de desenvolvimento humano, pessoas empresárias de outros cantos do país, e a gente escreveu um livro intitulado Coaching como Estilo de Vida. Porém, não o coaching por coaching, mas a gente pegou o nome só por entender que as ferramentas que aquele livro continha eram ferramentas de treinamento e tudo mais, mas é uma coisa totalmente fora do que a gente ouve hoje do termo coaching, que ficou muito sucateado, muito barateado. Então são conteúdos ali de pessoas do ramo da indústria, pessoas do ramo do jornalismo, do ramo do ministério também, muitos pastores, pessoas voltadas para a área de psicologia, e a gente escreveu um livro, e quando a gente estava nessa curadoria para escrever esse assunto, me sugeriram, fala assim, Fábio, como você tem uma larga experiência dentro da vida ministerial, e é um assunto que é pouco falado, que tal você escrever sobre inteligência espiritual? E o meu capítulo nesse livro
é sobre inteligência espiritual, e é o assunto que eu vou compartilhar com vocês aqui. Obviamente não com toda a profundidade do livro, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas eu quero trazer alguns apontamentos, e de certa forma até trazer algumas provocações para você, no que diz respeito a esse assunto. Quando eu falo de inteligência espiritual, a gente parte de um tema central, que é o quê? Nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Grava essa dinâmica. Nós somos, você pode querer ou não, acreditar ou não, você antes de ser o Otávio Camacho é espírito. O seu nome, querido, que a gente estava conversando? Felipe. Antes de ser Felipe, é espírito. Você está, Otávio Camacho, pastor, casado, pai, é avô já? Avô, empresário. Você está, Felipe, empreendedor, homem de negócio, do ramo de seguro. Nós estamos o que estamos fazendo hoje, mas nós somos espírito. Se a gente entender na integralidade essa verdade, tudo muda, querido. Então, o ponto central dessa temática, inteligência espiritual, é o quê? Somos espírito, temos uma alma e habitamos nessa carcaça chamada corpo. Você não é o que as suas emoções estão dizendo de você agora. Você não é o que as suas emoções estão dizendo a partir da pressão que você está sofrendo na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, lá onde for. Você não é o que o seu corpo está apontando agora, cansaço, enfermidade, debilidade. Não, você é espírito. Ponto. Por isso, quando a gente entende isso, várias nuances e vários assuntos que hoje a sociedade debate e não consegue lidar, seriam facilmente resolvidos. Se nós somos espírito, não existe ninguém melhor ou pior, todo mundo é espírito. Quando você começa a entender sobre esse assunto, você começa a sair de dois erros gigantescos que, sem dúvida, todos nós nessa sala cometemos. O erro da comparação. Pessoas se comparam acima e aí caem no pecado da soberba e da arrogância, ou outras pessoas se comparam para baixo. E aí você cai no pecado da autocomiseração. Se você entende que você é espírito, não tem comparação, você é única, você é único, pronto e acabou. Não existe melhor ou pior, existe espírito. Com isso, você começa a combater os complexos de inferioridade. Você começa a combater os seus traumas de baixa autoestima. Porque se você entende que você é espírito, está resolvido. Quantos aqui trabalham com vendas? Desse grupo que está aqui. Vendas. Quantos aqui são empreendedores? Você não trabalha, mas você empreende em qualquer área. Show. Esse assunto, para nós, é extremamente importante. Porque o mundo fora das paredes desse lugar é feroz. Quando você entende sobre inteligência espiritual, você não vive uma vida por competitividade. O mundo prega competição. Eu sei o que é competição porque eu trabalho no segmento comercial, irmão, entendeu? É feroz. Mas quem começa a entender sobre inteligência espiritual, ele sai da competição, ele começa a viver uma realidade de criação. Então eu não estou competindo, eu estou criando.
Eu estou criando a minha independência financeira, eu estou criando o meu jeito de abordar, eu estou criando o meu negócio para atingir o público que eu estou destinado a atingir. Então eu não estou me comparando nem competindo, eu estou criando. Isso é o pressuposto da inteligência espiritual. Tudo parte do prisma da criação. Você cria a sua forma de abordar, você cria o diferencial no teu produto, você cria a maneira de fazer o seu network, você cria parte de você, porque você é espírito. Tudo bem até aqui? João capítulo 4, texto conhecidíssimo que a gente cita ele sobre adoração. João 4, 24 fala o quê? Deus é espírito. Deus não é matéria. Deus é espírito. Aí você vai para Gênesis capítulo 1 e Deus juntamente, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade poderosa se junta e falam o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus cria aquele boneco de barro e sopra o ruá, a vida, ali ele estava soprando o espírito. O homem passou a ser alma vivente, mas sendo espírito, porque ele tinha a parte de Deus dentro dele. Quando Adão peca, ele não morreu fisicamente, mas essa plenitude, essa ideia da origem espiritual se perdeu no meio do caminho. Esse homem que era para ser espírito, a imagem de Deus revelada, se tornou somente alma vivente. E aí você entende o que a Bíblia diz: quando o homem pecou, e aí você vai para os próximos relatos ali, entre a vida de Noé, a vida de Nimrod, ali você vê que chega um determinado momento daquela trajetória, que até o momento de Adão pecar, não era o homem que falava com Deus, era Deus que falava com o homem. Se somos espírito, Deus vinha na viração do dia sem nenhum tipo de protocolo e trocava a ideia e fazia toda a gestão, todo o alinhamento com Adão sobre a gerência e a gestão do lugar chamado jardim, do lugar chamado terra, que Deus o colocou para representá-lo. Quando Adão peca, a coisa muda de lado. Não é mais Deus que fala com o homem passou a clamar a Deus. E aí a gente começa a viver o quê? Os desdobramentos das religiões. A tentativa do homem de religar-se a Deus, por métodos, mecanismos, doutrina, comportamento, sendo que na verdade a origem é: eu quero falar com Ele, porque Ele é parte minha na terra. Deus é espírito, nós somos espírito. Deixa eu te situar sobre algo. Você conhece o texto? Quando Deus estabelece o homem nasce, e o homem se estabelece a partir do próprio Deus, com uma única incumbência: frutificar, dominar, sujeitar e governar. A gente nasceu para isso. Essas 4 ações, a começar do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, expandindo para a nossa família, até que chegue nos nossos negócios e por aí vai. Nós fomos predestinados, nós fomos separados, nós fomos enviados pelo próprio Deus para frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar. Qualquer pessoa que começa a desenvolver uma inteligência espiritual, ele começa a entender que onde ele está, ele não é mais um. Você que trabalha com venda exclusivamente, você que representa um produto, você que empreende no CNPJ de alguém, para vender o produto de alguém, você é diferenciado de toda a rede comercial. Você que já empreende, já tem um negócio próprio, o seu negócio próprio, ele é diferenciado de tudo que tem sobre a face da terra, ainda que seja o mesmo produto que tantos e tantos outros têm, porque a origem desse negócio, a origem dessa atitude, dessa ação, ela é espírito.
Obviamente, por conta disso, vai ter mais resistência. Você vai encontrar mais oposição. Porque não é negócio por negócio, é você, um porta-voz, uma porta-voz, um mensageiro, um enviado, um embaixador, alguém que representa Deus nesse segmento, nessa área, seja lá onde for. Automaticamente, as oposições vêm, mas independente delas, eu sei que eu sou Espírito. Me faça entender nesse aspecto? De você entender que tudo que está na tua mão hoje, você somente está, mas você não é. Você é Espírito. Você é Espírito. Uma coisa que me chama a atenção na pessoa de Deus, que transfere-se para a pessoa de Jesus e tem que automaticamente cair na nossa vida. Quando Moisés é enviado por Deus a libertar o povo no Egito, eu vou em nome de quem? Deus pega e fala, o eu sou te enviou. Quando você vê os nomes de Deus, o eu sou te enviou, essa expressão eu sou, dentro de uma realidade que não tem matéria, que não é uniforme, que não é padronizado, Deus é o que precisa ser. Eu sou Jeová Rafá se estiver diante da doença. Eu sou Jeová Nissi se estiver diante de uma guerra. Eu sou Jeová Sabaó. Eu sou Jeová Jirê. Eu sou o que precisa ser. Quando Deus manda Moisés se apresentar, dizendo, o eu sou te enviou. Aí vem Jesus. Em todo o protocolo de humildade, não existe homem mais humilde do que ele, homem mais identificado com a dor alheia do que ele, homem que sabia se colocar em condição de não ser servido, mas de servir. Ele diz o quê? Eu sou o verbo vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, porque meu Pai é, logo você também é. Eu não sou aonde o meu intelecto racional humano alcança. Eu não sou até onde a minha hereditariedade, a minha posição social me coloca. Eu sou o que eu precisar ser, porque o eu sou é como Deus é, como Jesus é. Logo, se eu sou a imagem e semelhança, eu sou. Por isso tem uma coisa que para nós não existe, é impossível. Me deixa eu falar uma coisa. Falar de inteligência espiritual não é sobre religião. Essas pessoas que você conhece acima da curva, que estão aí na mídia, ou que são pessoas diferenciadas, como por exemplo um falecido Steve Jobs, como por exemplo o da Microsoft lá, o Bill Gates, essas pessoas acessaram uma inteligência espiritual porque eles transcenderam. Você não vê essas pessoas trancadas numa sala de universidade estudando somente. Eles acessaram uma ideia, eles tiveram... Eu nunca vou esquecer, eu estava conversando uma vez com o falecido apóstolo Ales, ele falando sobre um curso que ele desenvolveu. Você lembra disso? Que ele desenvolveu um curso para empresários uns anos atrás. Era super caro, era um grupo seleto. E ele compartilhou... Como é que é o nome? Como ser um milionário. E ele compartilhou, eu tive o privilégio de cruzar com ele indo para Brasília, naquela época daqueles eventos da Transformação Brasil, e o nosso avião quebrou, teve um problema, e eu fiquei com ele a tarde inteira, e eu nunca tinha tido essa oportunidade. Eu sempre via ele em evento e tal, e a gente conversou de tanta coisa, ele compartilhou sobre esse evento. Ele falou, Fábio, você acredita que na minha segunda turma, eu estava discorrendo, ele estava falando sobre criatividade, parece que tinha um módulo desse, e ele falou, em determinado momento desse ensino, ele falava o seguinte, olha, vá dormir,
que Deus tem poder para colocar ideias fantásticas. E ele falou que um daqueles alunos, um daqueles empresários, capturou aquela mensagem, aquela palavra. Cara, ele dormiu. Passados 2 dias, ele teve um insight de uma ideia. Estourou. E nesse curso que ele tinha, ele levava os participantes a realmente transcender. Não limite, porque se você colocar limite àquilo que Deus pode fazer, você está fadado a viver uma vida limitada. Por isso, eu não sei, amado, o que você está pensando do teu restante de 2024. Mas tem uma coisa que a Bíblia promete. Isso pode ser acessado por pessoas que têm uma inteligência espiritual. 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o teu coraçãozinho não sentiu, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10 diz: mas Deus nos revelou por intermédio do seu Espírito, porque o Espírito, versículo 11, penetra as profundezas do coração de Deus e saca de lá e traz para cá. Como que eu vou acessar isso, senão por uma inteligência superior? Eu quero que você saia daqui a partir dessa noite dizendo: eu sou. O que você precisa ser? O que o teu negócio está pedindo para você ser? Mas sabe o que é? É que eu não tenho habilidade de liderança, é que eu não tenho habilidade, é que eu não sei vender, é que eu não tenho habilidade de empreender, eu não tenho habilidade de se você é como Deus e como Jesus, você é o que precisa. Aí você cai para aquilo que Romanos 12 diz: não vos conformeis, não entre não vos amoldeis, mas transformai-vos. Se você encarar que a sua vida está moldada nessas medidas, seja ela qual for a área, é aqui que você vai viver. Porque eu tenho aprendido o seguinte: aquilo com que eu me conformo se torna a minha realidade. Se você se conforma com o padrão financeiro que você tem, se você se conforma em vender o que você vende, fica tranquilo, você vai continuar. Agora tem pessoas que não se conformam, mas renovam. Essas pessoas acessam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos juntos? Sim ou não? Primeiro ponto que eu quero que você grave nessa noite: a inteligência espiritual, ela parte do princípio de que somos espírito, temos uma alma e que habitamos num corpo. Ponto 1. Ponto 2. A inteligência espiritual, ela aponta para 3 elementos poderosíssimos da tua vida e na minha. Se você estiver anotando, anote isso. O primeiro ponto: relevância. O que significa relevância? Independente da idade, independente do grau de escolaridade, independente da sociedade, do padrão social, você nasceu com um papel de influenciar. Talvez você influencie somente sua família. Talvez você influencie somente os colaboradores que estão
contigo no seu negócio. Talvez você influencie o pessoal os fornecedores que compram, que vendem o que você precisa comprar de matéria-prima. Talvez você influencie os clientes aos quais você vai até eles ofertar o seu produto. Guarde bem algo, uma pessoa que começa a discernir, que começa a entender sobre inteligência espiritual, ele entende o papel de relevância. Eu estou aqui para influenciar de alguma forma. Você precisa se colocar de pé cada manhã e perguntar para o Espírito Santo: quem eu vou influenciar hoje? Numa reunião você vai tratar de coisas naturais, de coisas que vai dizer respeito ao sustento da sua casa, vai dizer respeito ao faturamento da tua empresa, só que por trás disso existe um pano de fundo que é a tua relevância, o quanto você é chamado para influenciar aqueles que estão perto de ti. Aí você começa a entender o que Jesus falou de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, e de que as nossas obras seriam vistas para que aqueles que não conhecem a Deus o conhecessem e o glorificassem a partir da minha influência. Influenciar é pregar sem abrir a Bíblia. Influenciar é pregar sem falar nada. Influenciar é você ser o que precisa ser, sendo onde você está. Então, a inteligência espiritual ela te leva a isso, relevância. Segundo elemento fundamental para uma pessoa que está caminhando, que está tendo acesso a isso: identidade. Somos únicos. Eu posso modelar, eu posso pegar coisas da vida de alguém que eu admiro, de alguém que eu vejo que tem resultado, mas eu sou único. Em algum momento vai ter o meu tempero, aquilo que não é de ninguém, é só meu. Isso é identidade. Identidade é a tua digital, na tua família, nos seus negócios. É você saber que, cara, pode passar na mesa desse cliente 4, 5 fornecedores, eu posso ser um dos 5, mas a minha identidade ficou ali. A pessoa sabe o que eu sou, ela sabe o que eu penso, eu contagio, eu marco a partir daquilo que eu sou. E a terceira coisa que a inteligência espiritual vai começar a fazer você entender é o seu propósito. Que problema eu nasci para resolver? Amado, todo mundo nasceu para resolver um problema. O seu negócio nasceu para resolver um problema. Jesus veio ao mundo para resolver um problema. Entende? Não existe ninguém sobre a terra que não esteja aqui para resolver um problema. Eu tenho muito claro para mim, um dos problemas que Deus me chamou para resolver é o problema conjugal. Eu carrego algo juntamente com a minha esposa de transformação, de impactar casais. E assim, gente que é casada há mais tempo que a gente que vai casar, casado há menos tempo, eu tenho isso, eu carrego isso. A vida com que você, a vida que você tem, ela vai te dando apontamentos sobre isso. Por exemplo, as pessoas falam: olha, você não pode, tem que tomar cuidado para você não dar tiro para todo lado. Se você sabe quem você é, se você sabe qual é o teu propósito, eu hoje posso trabalhar vendendo plano de saúde, posso trabalhar vendendo a minha mentoria, o meu curso, posso trabalhar vendendo energia solar. São coisas distintas, mas que conversam. Eu estou trabalhando numa solução, que é o quê? Reduzir custo. Custo de energia, custo com plano de saúde, custo com material humano mal relocado. Então, outro foco que eu tenho na minha vida é o quê? Eu trabalho para reduzir custo. E sabe você que desde os 9 anos, comecei a puxar isso esse tempo atrás, desde os 9 anos de idade eu já trabalhava com isso. E não tinha a menor ideia.
Não sei, quem é do tempo de locadora de vídeo, fita cassete, filme? Eu trabalhei com 9 anos de idade, meu primeiro emprego foi como rebobinador de fita. Quem pegava filme no final de semana sabe o que eu estou falando. Tem gente que nem sabe o que é, mas quem aqui já entregou uma fita sem rebobinar na locadora? Confessa teu pecado aí que você deu trabalho para a gente. E, cara, me deram aquilo, eu falei assim, eu falei para o meu pai, eu falei, pai, fala para o Zé Renato, que era o dono da locadora, ao invés dele ficar contratando gente para rebobinar fita e tal, vai para ele comprar um rebobinador gigante. Aí nós colocamos, ele falou, não vou atrás, colocou um rebobinador lá que colocava 5 fitas de uma vez, rebobinava tudo. E quem ficava rebobinando? Só eu. Dispensou material humano, ele ficou comigo por quê? Porque além de ser rebobinador de fita, como eu não trabalhava depois, eu chegava da escola, meu pai ficava limpando a locadora para fechar para o dia seguinte, o que eu fazia? Eu lascava assistir filme. No dia seguinte chegava lá, cadê aquele moreninho que conhece todo? Irmão, eu fazia com que os caras, melhor dia para você pegar filme é hoje, terça-feira, leva 3, paga 2. Leva 3 para devolver só na sexta, porque sexta-feira é dia de volume alto, então você tem que devolver. Então você pega na terça, leva 3 pagando 2, devolve só na sexta, pode ser? E comecei, meu cunhado já falou, Fabão, cara, desde os 9 anos você tem essa habilidade de resolver problema, de reduzir, de encantar o cliente. Irmão, e pasme você, a pessoa entrava para alugar uma fita, se eu parasse na frente dele e começava a falar sinopse, contar do filme, sem dar os tradicionais spoilers de hoje, esse filme é bom? Não, o filme é legal, tal. Nossa, sério? Mas como? Eu já assisti, pode levar que é bom. Era 4, 5, 6 fitas. Propósito. Você tem um nível de relevância, você tem uma identidade e você tem um propósito. Transporta isso para o seu negócio. Seu negócio tem um nível de relevância, seu negócio tem uma identidade que é peculiar dele, seu negócio tem um propósito. Repita comigo assim: no meu dia a dia, eu lido com 3 eus. Quais são eles? E aí, quando você começa a se abrir para a inteligência espiritual, você começa a discernir sobre isso. Você lida com o que os outros pensam de você. Quando isso aqui não sai, amanhã, de repente, vão para o cliente, fulano de tal está pensando, fulano de tal acho que não vai comprar porque está pensando isso de mim. Nossa, vem para a igreja, fulano de tal está pensando isso de mim. O que pensam de mim? Nós lidamos com o que nós pensamos de nós mesmos, que abala a tua confiança, que abala a sua autoestima. Só que existe um terceiro. O que Deus pensa de nós? Seja sincero, sincera, na sua vida agora, faz um checklist. Dos 3, qual que você ouve mais todo dia? O cara não comprou de você, eu sou uma porcaria de vendedor, meu produto não presta, ele achou um cara melhor do que eu. Eu aprendi uma coisa, a pessoa que não compra comigo, ela não estava pronta para me ter. E quando você entende isso, você aprende que no ramo comercial nada é pessoal. Talvez ele não comprou de mim porque não era o tempo dele.
Mas porque você não tem uma inteligência espiritual aguçada, você começa a se inferiorizar. Eu que não fiz o pitch de venda direito, eu que não coloquei o meu produto direito, eu que fui engolido pelo concorrente, não é eu que. É lógico, irmão, você pense do jeito que você quiser continuar pensando. Deixa eu falar o seguinte, das duas uma, ou esse cara está pronto para comprar de mim, ou não está. Das duas uma, ou não é o tempo dele, ou é, pronto, não é pessoal. Não é sobre a minha pessoa, lembra? Eu sou espírito que tem uma alma, só que nós muitas vezes invertemos o papel, nós somos alma, então eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou dar certo, eu sou mau vendedor, eu não sei negociar, não, você é espírito, espírito não tem forma, você é imagem e semelhança de Deus, ponto. Ponto. Então, a partir de hoje, decida quem que você vai ouvir por dia. Você vai continuar ouvindo o que os outros estão pensando, esse segundo que a gente chama de sabotador, que a gente chama de impostor, é o que talvez, o que mais assole a gente, o que nós pensamos de nós mesmos. É a síndrome de Gideão. Vai nessa tua força. Não. Eu sou menor da casa de meu pai. Você esqueceu da gente. Vá nessa tua. Quer dizer, Deus está vendo um potencial tremendo. Deus está vendo a tua empresa já em outro patamar, a tua empresa exportando, a tua empresa com filial, seja uma operação enxuta ou não. Mas você fala, não, sabe, o mercado está difícil, tem concorrente para todo lado. Não, irmão. Não. Existe oportunidade para todos. Lembra que eu falei? Não é competição, é criação. Cria as oportunidades. O nosso Deus, Ele abre caminhos no deserto e rios no ermo. Ele cria. O que Deus pensa sobre nós é a referência de 1 Coríntios 2,9. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que eu já citei aqui. O decorrer do texto diz no versículo, depois você pode ler na sua casa, a sequência do texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus revelou pelo Espírito e tal. Versículo 12 fala assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Falamos dessas coisas não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. E aí vem, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas são loucura. Elas são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem. Mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É essa inteligência espiritual, que faz você pegar 5 pães e 2 peixes e levantar para alimentar a multidão. A inteligência racional não fala isso, irmão. A inteligência racional que os discípulos, Senhor, é mais de 3 mil, o povo está aí desde a parte da manhã, ninguém comeu nada. Vamos transcender? Vamos olhar o que ninguém está olhando? Deixa eu falar o que ninguém está conseguindo ouvir? Pai, graças te dou. Senta de 50 em 50, manda repartir e você vai ver o que acontece. É sobre isso. É sobre isso. Eu quero te convidar
a ler um texto comigo. Hebreus capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 9 ao versículo 14. Dentro dessa construção, para a gente começar a entender como que eu desenvolvo, porque a gente fala muito de inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência digital, tem várias inteligências hoje. O que é a inteligência? É o conjunto de atribuições que te leva a um fim. Para você ser uma pessoa com inteligência emocional, você tem que saber lidar com os desapontamentos, com as frustrações, com as pressões da vida. Aí você utiliza empatia, você utiliza a paz, você utiliza perdão. Isso é inteligência emocional. A inteligência social é você saber cumprir um rapport, saber se colocar no lugar do outro, saber ler a pessoa de forma comportamental. A inteligência espiritual também tem o seu conjunto de mecanismos que vão começar a trabalhar dentro de você, dentro de mim, essa compreensão. Hebreus capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Versículo 10, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E você sabe que Melquisedeque é um sacerdócio angelical, tudo bem? Não foi um sacerdote, foi uma aparição ali, uma figura que remetia à pessoa de Jesus. Então, Hebreus está colocando esse mesmo patamar, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque, que foi o que se apresentou lá em Abraão, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Presta atenção nesse texto. A esse respeito, temos muitas coisas. Volta no 10. O 11, por favor, querida. Isso. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. E por conta disso, vos fizeram negligentes para ouvir. Presta atenção nisso. Quando a pessoa não tem o entendimento espiritual, os ouvidos dela se fecham. Por isso a Bíblia fala nas 7 cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos, que ouvido que ele está falando? Ouvido espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. É a mesma coisa dos 12 espias que foram espiar a terra. 2 tinham inteligência espiritual, viram a mesma coisa, usufruíram da mesma coisa, só que tiveram um diagnóstico totalmente equivocado. 10 não dá. 2 é difícil, mas dá. Porque eles estavam nisso. Não era de difícil interpretação. Porque eles já viam nesse flow, eles já viam nessa vivência. Então, quando eles viram a terra, tinha uma promessa, Josué e Caleb falou, demorou, vamos devorar que nem pão. Os outros, não, tá. Versículo 12, por quê? Presta atenção nisso aqui, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Vou acompanhar na versão de vocês aqui. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, pela prática, no caso aqui, costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O primeiro benefício que a inteligência espiritual vai te dar é um nível de discernimento.
Só que você só alcança ele pela prática. Essa inteligência não tem a ver com dom. Tem a ver com algo que você vai desenvolver. Lembra da mente de Cristo? O que Paulo está querendo dizer que com vós tendes a mente de Cristo? Você está numa construção. A mentalidade de Jesus está sendo construída na vida de cada discípulo dele. Por isso Isaías 53 fala de andarmos nas pisaduras, nas pegadas dele, replicar o que ele fazia. Deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que não têm a pessoa de Jesus e que não são salvas. Mas estas pessoas, mesmo não tendo a pessoa de Jesus, elas carregam os princípios de Jesus. E contra princípio, irmão, prospera, acontece. Quantas pessoas você e eu não conhecemos que não tem uma cultura de dízimo e oferta e vida com Deus, mas está praticando algum princípio. Está exercitando, de alguma forma, a faculdade mental, a faculdade espiritual dessa pessoa, está levando ela para um novo patamar, para um novo nível. E ela começa a atrair bons negócios, começa a atrair boas oportunidades. Lembra do que a Bíblia diz? Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele será. A partir da imagem que eu tenho de mim mesmo, é o que eu vou projetar para o mundo. E eu quero encerrar com esse texto. Êxodo capítulo 7. Não me chame de herege, está na Bíblia. Êxodo capítulo 7. Deus levantou Moisés com um empreendimento gigantesco de libertar o povo. Eu quero que você leia em voz alta o versículo 1, por favor. 1, 2, 3. Inteligência espiritual faz eu e você sermos Deus sobre os faraós da vida. Se a gente lê esse texto com a visão esotérica, deuses. Você é Deus. Você é Deus. Você é Deus. Você é Deus. Porque Deus é Espírito. O que nós precisamos decidir a partir de hoje, para as nossas mesas de negociação, para as nossas visitas comerciais é, quem vai chegar primeiro? O que eu estou? Fábio aqui? Cara limitado? Que às vezes gagueja nas palavras, como você viu aqui, uma horinha ou outra, que às vezes fala meio atropelado. Ou Deus? Deus está falando para Moisés, sai desse borocochô aí, para de dar desculpa que você é gago, para de dar desculpa que você veio do Nordeste, para de dar desculpa que seu pai e tua mãe não te deram oportunidade, para de dar desculpa que você foi abandonado por pai e mãe, para de dar desculpa que você é o mais pobre da tua família, para de dar desculpa que você é a pessoa mais complexada, para de dar desculpa e lembre-se, eu te coloco por Deus sob esse faraó. E por que somos Deus? Porque somos Espírito. Isso é tão poderoso, querido, que outra pessoa que na Bíblia para mim tem uma inteligência espiritual absurdamente desenvolvida, Abrão. Irmão, Abrão não tinha igreja. Abrão era pagão, criado em Ur dos Caldeus, lugar de feitiçaria e cultos a outros deuses. Mas ele acessou algo que falou para ele, sai.
E essa expressão sai da tua terra, a palavra sai, hebraica é Eshleha, sai para dentro de você mesmo. Quando Deus manda Abraão sair da parentela, ele está falando, cara, sai e agora entra em você que eu vou mostrar quem você é. E aí já não é mais Abrão, agora eu coloco uma outra letra, Abraão. Eu vou me misturar com você, agora você não vai ser sobra, agora você vai ser pai de muitos. Falhou? Falhou. Se acovardou naquela questão lá de omitir que Sara... Falhou. Fez o filho com Agar? Sim. Mas, irmão, quem é espírito? É espírito. Se Davi frequentasse a sua célula ou a minha, viesse no teu culto ou no meu culto, a gente fala, esse cara aí não tem jeito, o cara é adúltero, o cara é assassino, mas o cara é espírito. Por isso, para Deus, ele era o homem segundo o meu coração. Quando você entende o que você de fato é, os teus erros se tornam passíveis de perdão. E aí você não se limita pelo teu erro. Você não se limita por mais nada. Porque você é espírito. Eu vou te colocar por Deus e vou te dar um profeta do lado. Deus levanta deuses. Se você pegar o que eu estou falando nessa frase fora do contexto e postar no Instagram, vou virar um herege. Mas se você pegar o que a gente está falando aqui desde alguns minutos atrás, você vai entender o que eu estou falando. Deus levanta deuses. Porque somos a imagem e semelhança. O mesmo Jesus disse, vocês não farão obras melhores, mas farão obras maiores. É sobre isso, irmão. É sobre isso. A sua empresa, o seu mercado, eu falo o seu, estou falando do meu também, está aguardando os deuses se levantarem. Para fazermos bons negócios, levarmos solução, solucionarmos problema, marcarmos da forma que Deus quer que nós marquemos. Temos que transcender. O que o olho viu, o que o ouvido ouviu, o que o teu coração sentiu, já não é mais para você nem para mim. O que é para mim, o que é para você é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que o coração não sentiu. Nós precisamos ouvir o que ninguém está ouvindo, ver o que ninguém está vendo e sentir o que ninguém está sentindo. Mas para isso, é só pelo Espírito. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que tenha valido a pena a sua vinda até aqui nessa segunda-feira. Que você possa pegar alguma coisa do que você ouviu aqui e levar para o seu negócio, levar para a sua área comercial, levar para a sua casa. E o desejo do meu coração, partilhado por Deus, é: vamos nos levantar como deuses sobre os faraós dessa terra. Nós carregamos uma marca, irmão. Nós carregamos uma marca, minha irmã. E não é sobre igreja, não é sobre religião, não é sobre trejeitos de evangélico, não. É sobre ser. É sobre ser. Você é. Assim como o Pai é, assim como o Filho é. Você é. Vós sois a geração eleita. Vós sois o sal. A Bíblia já está imputando isso sobre nós. Em todas essas coisas somos mais que... Nós somos. Porque o Pai é, porque o Filho é. Se coloca em pé.
que a gente possa, de alguma forma, corresponder a essa instrução que Deus trouxe para nós nessa noite. Eu não sei qual o tamanho do seu sonho, não sei aonde as suas metas estão buscando alcançar, eu não sei o que está em tuas mãos. Mas assim como esse homem tinha uma vara, só um pedaço de pau, mas foi o suficiente para engolir as serpentes dos feiticeiros. Não é sobre o que tem, é sobre o que eu sou. Naquela hora, aqueles feiticeiros não estavam diante de Moisés, estavam diante de Deus. Por isso as serpentes foram engolidas. Cada um dos nós, cada um dos senhores e das senhoras, estão estabelecidos em um lugar para serem ali Deus. É responsabilidade isso. Não é para a gente ser adorado, não é nada disso. É posicionamento. Que as suas metas sejam batidas. Que as suas metas sejam atingidas para que dali para cima você usufrua de algo maior. Que a sua empresa, o seu negócio, o seu modelo de negócio adentre em um outro patamar. Que esse empreendimento que você está aí no teu coração achando que é um sonho, achando que é uma coisa louca, porque ninguém te dá ouvido, não vão te dar ouvido mesmo porque o negócio é teu, não é deles. A ideia é para você, não é? Então ninguém vai te entender, irmão. Você comece a dar vida a isso. É sobre ser. É sobre visualizar como Abraão. Sai da tenda. Olha para a estrela. Começa a contar. Se você conseguir, vai ser a tua descendência. É sobre isso. Eram ações de Deus para dar estalos na mentalidade espiritual de Abraão. Feche teus olhos, eu quero, debaixo dessa palavra, a Bíblia diz que os sinais seguiriam a palavra. Pai, eu quero te pedir nessa noite, assim como eu mencionei o depoimento ali que o apóstolo Arles me deu naquele dia no aeroporto. Talvez alguém aqui irá receber um sonho, um insight poderoso enquanto dorme nessas próximas noites, não sei. Mas eu te peço algo. Que cada querido e querida possa se permitir elevar e desenvolver-se na inteligência espiritual que o Senhor tem para cada um. Tua palavra diz que o Senhor separou uma medida de fé. É sobre isso, Pai. A medida que o Senhor tem para mim é diferente da medida do Otávio, da medida de sua esposa, da pastora, da medida de cada um que está aqui, mas é uma medida, e é nela que eu vou operar, e é nela que cada um aqui há de operar também. E para isso, nessa noite eu te peço, nós cantamos aqui nessa noite, abre os olhos. Paulo orou em Efésios, abrir os olhos do entendimento, para que possais perceber quais grandes as riquezas da glória que há em Cristo Jesus. Nessa noite eu te peço, abre os olhos do entendimento espiritual. Abre os olhos para acessarmos faculdades não acessadas até então. Abre os olhos para enxergar aonde o Senhor quer nos levar como homens e mulheres de negócio. Abre os olhos para que possamos enxergar aonde o Senhor quer que nós cheguemos com as nossas metas e objetivos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado porque eu carrego daqui algo para a minha vida. E eu sei que isso vai se desdobrar no decorrer desse ano. E assim como eu recebo daqui, eu também quero que esses queridos que aqui estão recebam daquilo que eu carrego, da parte de Deus que está em mim, assim como eu estou carregando da parte de Deus que está nesse lugar. Isso é compartilhamento. Isso é, como Paulo falou, falando entre vós,
com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é edificação mútua. Aquilo que eu carrego de Deus, se misturando com o que cada um aqui carrega, nós vamos levar algo extraordinário aonde o Senhor nos estabelecer, em nome de Jesus. Eu abençoo a semana de cada um, eu abençoo os negócios de cada um, eu declaro, segundo essa palavra, que sinais se manifestem e que os depoimentos cheguem nessa casa, nesse ciclo empresarial, para que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, querido.